MS em Dia Preview, informação até você nesse programa. Eu trago com muita honra, com muita alegria, o ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, advogado, hoje apenas advogado, com muita honra, mas um grande advogado e uma ótima figura pública para se conversar sobre política. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Mock, obrigado pela vinda aqui, fico muito feliz. Eu que agradeço o convite. Aqui. O senhor é uma figura pública que eu admiro, sempre admirei pelo equilíbrio. Eu acho que a gente está em tempos onde o equilíbrio é muito importante, essa velocidade das coisas, principalmente da insatisfação, né? Com certeza, saber lidar com isso, né? E equilibrar e conseguir. Eu acho que, principalmente, a gestão na Assembleia, no período que o senhor esteve à frente da casa, ela deu um salto muito grande, viveu uma pressão maior do que antes, e principalmente se tornou mais acessível às pessoas e mais moderna, que era também uma questão que estava pendente, né? Como foi o insight para isso? Talvez, pelo que eu percebi, não foi muito do momento que você assumiu. Você percebeu ao longo do caminho ali que precisava dar esse upgrade rápido. Não, foi antes até de assumir. Tinha planejamento? Tinha. Nós fizemos, quando eu reuni o grupo inicial que me apoiou, que era composto pelos deputados do PT, pelos deputados do PMDB, né? Inicialmente, quando nós iniciamos as tratativas, e alguns outros deputados de partidos menores, antes, inclusive, de sentar com o governo, porque, a princípio, o governador eleito, nós tínhamos apoiado no segundo turno, né? E nós éramos 10 deputados nesse apoio, nessa liderança, né, que eu estive presente, comandando, no apoio ao Reinaldo no segundo turno. E quando nós conversamos, nós colocamos essa possibilidade de indicarmos o nome do presidente da Assembleia Legislativa. Até então, seria um nome do grupo. É que o grupo, na sua definição, escolheu o meu nome. E quando foi nesse período, eu disse, não é para ser presidente por ser presidente, nós precisamos inovar. Eu acho que a Assembleia ela precisa estar mais próxima do cidadão. A Assembleia ela precisa ser o poder que realmente a sociedade não só confia, mas tem como depositário dos seus anseios, das suas reivindicações. Nós não podemos ficar enclausurados, nós não podemos votar a matéria porque eu sou base ou porque eu sou oposição. Nós temos que ter um processo de construção diferente, elencar temas que são importantes para a sociedade e, obviamente, como representantes da sociedade para o legislativo, e nós começarmos a trabalhar. Eu falei, nós temos que ter 2 focos. Um, na gestão interna da casa. O outro, na gestão externa, na relação institucional e no resgate da credibilidade, da importância do Poder Legislativo. Essas foram as metas que nós iniciamos esse processo de construção para sermos candidatos a presidente. Foi quando nós construímos o grupo, aquilo foi ampliado, né? Obtive, obviamente, o apoio aí do governo do Estado, da pessoa do governador, dos deputados. Com isso, nós construímos uma chapa eleita por unanimidade. E talvez o resultado disso foi uma visibilidade maior da Casa de Leis, que até deixou bem claro, eu acho, nesse período, que, claro, existem várias Casas de Leis, câmaras municipais em todo o Estado, tudo mais, mas a Assembleia é a Assembleia, ela tem uma diferença muito grande frente às outras, uma representatividade muito mais forte, que se não cuidar isso, acaba sendo igual a todas as outras, né? Esse é o cuidado também que se deve ter entre a indicação do deputado e a indicação do vereador, né? Com certeza. A noção do mandato. Você tem que ter, quando nós iniciamos, eu falo as 2 primeiras atitudes. A primeira, criar o colégio de líderes, que significava as decisões não serão mais isoladas, não serão uma decisão do presidente. O presidente comanda, né? Mas as decisões têm que ser compartilhadas. Então, nós estabelecemos, né, os blocos, que até então estavam fragmentados, nós estabelecemos os blocos, nós passamos a discutir com líderes. Eram 4 líderes, né, dos blocos e dos partidos, e também com o líder do governo. Então, a Assembleia, tanto nas questões de discussão interna, mais essa questão de gestão externa, nós discutimos com os líderes e com a mesa, de modo especial com o presidente, com o primeiro secretário, que tinha a responsabilidade do comando da casa. Então, nós fazíamos as reuniões, eram periódicas, né? E ali nós íamos discutindo várias questões.
primeira delas, o primeiro projeto da casa foi acabar com a verba de representação. Ou seja, o presidente, primeiro secretário, mesa ou líder, não tinha mais esse diferencial pelo exercício da função. Por que razão? Porque nós recebemos subsídio. Subentende subsídio está englobado tudo. Você não tem que ter outra verba além dessa. E fiz propositalmente porque nós entendíamos que iam ter mudanças, precisavam ter ajustes do ponto de vista interno, do ponto de vista de gestão. E não dá para você fazer ajuste e não fazer para você, sim, em você. Então, eu acho que você não dá o exemplo, você não tem justificativa nenhuma para poder exigir que se cumpra, que se reduza as despesas, que você consiga fazer uma gestão que ela diminua os gastos, né? Que ela reduza os gastos, aqueles que a gente julgue desnecessários, né? Para que a gente pudesse resgatar a credibilidade. Então, você tinha que fazer internamente a nossa parte, cumprir o dever de casa, ganhar credibilidade, né? Com a população e principalmente com os segmentos. A outra questão importante que eu julgo foi chamar as instituições para firmarmos os termos de cooperação técnica. Nós firmamos termos de cooperação técnica, eu não tenho assim o número exato, mas foram mais de 30 instituições, desde OAB, as federações. Não realizar sozinho, né? Não, a gente chamava e dizia o seguinte, olha, daqui para frente vocês designam uma pessoa que seja responsável, de preferência advogado, né? Para nós, todo projeto de lei que entra na casa e que diz respeito ao tema, ao assunto que envolve a sua instituição, vocês vão receber para que vocês acompanhem a tramitação. Ou seja, deixou de que as discussões acontecessem tão somente no momento da votação. O processo na Assembleia ele tem toda uma tramitação. Ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, pelas comissões de mérito, e eu nunca tinha visto ninguém ir lá representando uma instituição, um segmento, para discutir na comissão se era constitucional, se não era, na comissão de mérito, se aquele projeto poderia ajudar ou não. E antes de ser presidente, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Passavam alguns projetos que acabavam, na verdade, colocando a instituição Assembleia Legislativa em desmoralização. Os projetos, me desculpe, mas ridículos, né? Que não contribui, fica parecendo que está ali para fazer só aquilo. Nós tivemos sim, várias atitudes que não faltou para o governo em nenhum momento o apoio da Assembleia Legislativa, e eu tive a honra de liderar esse processo no auxílio ao governo. Entretanto, sempre conversei muitas questões com o governo, né, e com o próprio governador, primeiro, da questão política. Eu acho que houve um erro do governo em relação ao PMDB, hoje MDB. Qual o erro? Não tem como você achar que você vai isolar uma liderança como o André. O André é o responsável, todos podem ter seus problemas, mas a grande liderança do MDB e do PMDB e o crescimento desse partido no Estado, depois do Dr. Wilson, é o André Putinelli. Então, assim, eu tentei durante vários meses e em 4 oportunidades ser o interlocutor da conversa entre os dois. E as coisas não evoluíram. E eu sempre disse isso ao Reinaldo de forma muito clara. Eu tenho um compromisso político-administrativo, tenho responsabilidade com o Estado, sei do meu papel como presidente. Agora, politicamente, eu pertenço a um partido, é o único que eu pertenci, eu presidi a juventude do PMDB. E tenho uma ligação histórica com o André. Eu negar essa minha relação política é negar a minha própria história de vida. Quando eu cheguei no Estado, eu fui parar em Fátima do Sul, sou amigo dele, ele médico, e eu cheguei lá estudando, funcionário do Banco do Brasil, fazendo direito, entendeu? Então, assim, sempre tive essa relação e nunca neguei ela, né? Não é pelos problemas, eu não tive, né, nenhum envolvimento em relação a isso que está sendo discutido e investigado, mas eu tenho e reputo até hoje que o André foi não só o melhor prefeito, mas o melhor governador desse estado, independente das denúncias, das questões. Quando você olha a gestão, os feitos e as realizações, é isso que a gente constata.
ainda sair candidato? O nome do senhor é muito veiculado para a Prefeitura de Campo Grande, ou da Prefeitura de Coxim, que o senhor teve 2 mandatos muito bons. Eu falo que tá no ano sabático. você tudo na vida tem um ciclo, né? A partir do momento em que houve a decisão, embora em cima da hora em que me chamaram, olha, o nome tem que ser o seu. Por quê? Quando houve o problema relacionado à prisão do André, nós aguardamos uma decisão logo, porque achávamos que o habeas corpus seria acolhido e o André seria liberado alguns dias depois. Não aconteceu. Nisso, começamos a cogitar a possibilidade da substituição. E quando houve essa cogitação inicial e vieram até mim para isso, eu disse, não, nós tínhamos discutido isso lá atrás, né? No início do ano, em março, os deputados fizeram uma reunião comigo, pedindo para mim, aceite ser o candidato, vamos conversar com o André. Falei, olha, se o André falar que não é e que eu possa ser o candidato agora em março, eu aceito. Mas nessa condição, nós vamos falar, o André pediu um prazo e definiu o seu candidato, até porque a liderança maior que tinha que tem, né, um nome a nível estadual maior era ele. Quando ele decidiu, eu recuei e fui organizar a minha campanha para deputado estadual. Agora, o senhor, com certeza, acredito que não esteja no fim da sua carreira política, é só uma questão de definir o que vai ser o futuro ou não. Já o André, por todo o período que ele passou, toda a contribuição que ele fez, um momento épico na Prefeitura de Campo Grande, depois no governo e tal, na minha opinião, apesar de ser um grande político, uma pessoa inquestionável, por tanto que ele contribuiu para o Estado, vive aquela situação do jogador de futebol que está no final de carreira e que ele não sabe quando é a última temporada dele. Né, dadas todas as situações, e nem sabe se ele, de repente, é um ex-jogador em atividade, embora seja alguém muito inteligente, muito vivo ainda para o cenário. O MDB, no caso, não vive essa crise de transição como há em grandes multinacionais ou empresas familiares, a tal da sucessão. O André vai ter que sair de linha uma hora, alguém vai ter que substituí-lo. No partido, felizmente, tem várias pessoas que com estrutura, com uma construção mesmo política de longo prazo para poder assumir esse legado, né? Ele não é um partido, felizmente, que só tem o André. Tem o senhor, tem a Simone, tem o próprio Marum também, que é um cara muito resiliente e tudo mais. Isso não atrapalha, de certa forma, o partido? Sim, é um partido que chegou a ser o maior do Estado. Né? Sim, ela, de certa forma, atrapalha. Por quê? Porque a gente vive o que você está colocando. É o período da transição, o período da travessia. É preciso, né, o PMDB precisa se fortalecer enquanto partido, né? Ele é um partido forte, tem capilaridade, mas todo partido ele precisa ter um objetivo definido, um sonho, ele precisa, né, o partido político nascer, alguém que encarne esse personagem para que o partido se aglutine em torno dele, né? As nossas lideranças se aglutinem. O André foi e é um grande líder ainda interno no PMDB, mas obviamente por todas essas circunstâncias, esses processos, há um enfraquecimento dele, né? Há um enfraquecimento eleitoral. Isso é natural, a gente avalia, as pesquisas demonstram. Por um outro lado, ele também, pelo fato de ter o legado, e ele ainda sobrevive com uma força ainda grande, em função de todo o legado que ele construiu. Agora, eu penso que o grande trabalho dele, André, enquanto liderança, é conseguir fazer essa transição. É ele que tem que conduzir essa travessia. Por isso que eu acho que era ele que tinha que continuar realmente como presidente do partido e ter, né, claro, a missão que lhe reserva nesse momento, que é fazer essa travessia, colocar o PMDB numa condição, não só no processo eleitoral agora, porque nós sempre fomos um partido capilarizado nos municípios. Então agora é hora, nas eleições municipais, de nós resgatarmos lideranças importantes e despertarmos outras lideranças novas que vêm aí para que a gente tenha um processo eleitoral em que o PMDB ressurja, como já aconteceu em outros momentos. Ele ressurja e possa estar preparado, né, com prefeitos, com lideranças fortes, oxigenados, para disputar
as eleições em 2022. Esse eu acho que é a missão, esse é o momento do PMDB. Até porque, olha, veja, nenhum partido no Estado nos últimos 20 anos foi tão bom como olheiro de novos talentos para a política. O senhor foi um exemplo disso. O senhor até outro dia era um estudante do Banco do Brasil, depois se torna um advogado, depois se torna um grande prefeito e tudo mais. Fora o senhor, várias outras histórias parecidas. Claro. Nenhum partido no Estado trabalhou tão bem ou trabalha tão bem a questão da estratégia. Consulta pesquisa, alinha, avalia cenário e tudo mais. Tal. Nenhum partido como o PMDB investiu tanto na capacitação política da sociedade. O Instituto Ulisses Guimarães. Nenhum partido como o PMDB teve capilaridade primeiro e valoriza essa capilaridade. Não tem um diretório na região só por ter. Quer dizer, quem está lá está trabalhando. E, ao mesmo tempo, é um partido que não está trabalhando no longo prazo, né? É verdade. É a planificação, né? E é isso que tem que fazer agora. É só isso que está faltando. Eu falo que é isso que tem que fazer agora. Eu sugeri, na última reunião que nós fizemos, que foi no início do ano, aliás, a primeira desse ano, né, da executiva do partido, que nós deveríamos chamar todo o nosso diretório estadual, porque o nosso diretório ele tem a presença de todas as nossas principais lideranças. Nós montamos o diretório assim, o primeiro governador, senador, deputado federal, estadual, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, lideranças importantes, todos eles têm sua presença dentro do nosso diretório. Eu falei, nós temos que chamá-los e fazer uma discussão. Quais são os nossos caminhos? Quais são os rumos que nós temos que tomar? Uma coisa é certa, nós precisamos estar participando do processo eleitoral municipal, pelo menos com um candidato próprio de 40 a 50 cidades, no mínimo 40, mas a ideia é chegar a 50 cidades. Então, nós termos essa participação nos garante manter o nosso time unido, porque os outros partidos vão e voltam. Se você olhar o PSDB hoje, é o partido com maior representação, com maior número de prefeitos, só que eles foram buscar as lideranças dos outros partidos por processo eleitoral. A hora que o PSDB sair no poder, ele mantém essa estrutura? O PMDB saiu e mantém, porque ele é um partido orgânico, porque ele é um partido que realmente tem capilaridade, é o único que tem diretório em todos os municípios do estado. Então, a gente tem esse trabalho orgânico. Então, eu acho que falta ao partido agora realmente buscar o objetivo central dele, lá na frente, traçar, eu falo assim, metas de curto, de médio e longo prazo, e a primeira é a eleição municipal. O PMDB não pode abrir mão de uma candidatura à Prefeitura de Campo Grande. Aí me pergunto, qual o principal nome? Eu acho que nesse momento o principal nome seria a senadora Simone Tebet, porque ela está ainda no meio do mandato, ela é candidata a senadora à reeleição em 2022, e falo que a preservação do mandato seria importante, essa disputa dela na capital como candidata a prefeito. E uma grande candidata, ela eleva a discussão, o debate, nós temos um grande nome, acho que tem que ser ela. Tenho dito para o André que ele tem que disputar a eleição e ele não pode correr o risco de disputar uma eleição que ele tem chance de perder. A história dele não condiz com uma derrota. Ele não pode chegar a esse momento e ter uma derrota. Então, penso que ele tem que participar de um processo eleitoral. Se ele tiver chance de reunir, de ser governador novamente, ótimo. Se não tiver, vá para o legislativo, seja candidato a deputado federal ou seja senador, dependendo das condições e as circunstâncias. Mas acho que é esse momento que o PMDB atravessa. E eu, obviamente, como partidário que sou, vou estar participando. Não quero, já tenho repetido várias vezes, que não quero ser candidato a prefeito nessas eleições. Vou ajudar. Tem meus erros, né, meus defeitos, mas eu não sou um sujeito incoerente. Eu sempre tive um único partido, um único grupo político, sempre tive um posicionamento claro
né? Apesar de ser um cara que procura construir o consenso, ser um cara equilibrado. Eu falo que, às vezes, a construção não é linha reta, você tem que fazer curva, mas para atingir o mesmo objetivo. A curva, você não olha para trás e deixa inimigos, né? As curvas que você dá é para tentar conseguir construir o mesmo desejo, você realizar o mesmo projeto e, às vezes, um pouco mais de trabalho. Sim. Mas você faz, se você bater de frente, você passa aqui, vai desmanchando todo mundo, só que você leva um monte de inimigos juntos. Eu nunca gostei, eu falo que a atividade política, você tem adversários, né? Você diverge, isso é importante, é salutar, mas não sou inimigo, né? Quando é inimigo e você passa a construir isso, quando você sai do debate, das ideias, das discussões, você entra no campo pessoal. Então, aqueles que não têm argumento para discutir, eles vão para o campo pessoal, né? E isso afeta. Pelo equilíbrio. Muito obrigado pela vinda aqui. Eu acho que o senhor está no caminho certo. E a pausa, ela faz parte do jogo também. Com certeza. E eu espero que o senhor esteja aí o quanto antes de volta numa eleição, até para valorizar muito o processo, e principalmente que tanto o senhor quanto o MDB tenham essa noção de médio e longo prazo também, porque é um partido que está muito ligado à história de Mato Grosso do Sul e inegavelmente está. Eu falo que o MDB administrou 5 vezes o Mato Grosso do Sul, né? E nós temos a história do Dr. Wilson, que era um ícone do nosso partido lá atrás, do próprio André, do Rames, são pessoas do Moca, são pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que esse é o legado. E a minha candidatura foi por causa disso. Eu não tinha sentido, naquele momento, nós não temos uma candidatura. E o que eu pensei foi assim, o que é um mandato de deputado estadual pode ser bom para mim, mas o que é um mandato diante de todo esse cenário que nós estávamos naquele momento da decisão, sem candidatura, sem ter condições de fazer uma coligação, outra, porque já tinha passado a convenção, alguém tinha que assumir. E não podia ser alguém que era de enfeite, tinha que ser alguém que realmente fosse para a campanha. Eu fui para a campanha, obviamente, eu sei ganhar e sei perder, mas eu não entrei na briga para perder e nem para estar ali no interesse de um ou outro grupo. Tanto isso que eu nunca fiz acordo nenhum. Não existe, nunca existiu nenhum acordo, nenhuma conversa. A única conversa que eu tive com o governador, um dia após a decisão, ele falou assim, você tem possibilidade de recuo? Eu falei, não, já dei minha palavra. Pronto, nossa conversa foi encerrou dali para frente, nós tocamos a campanha. Respeitei ele durante a campanha inteira, né? Respeitei, até porque não tinha sentido eu falar diferente, até contrariaria o meu jeito de ser. Fiz os marqueteiros entender isso. Tem que bater, tem que falar, mas não é o meu estilo. Eu vou estar mudando tudo o que eu sonhei, o que eu penso, o que eu sou, minha vida inteira, para fazer o que às vezes o marketing quer. Não, né? Você tem uma história. E a população quer isso. E a população também não quer isso. Então nós fiz uma campanha propositiva, propostas claras, objetivas, factíveis, porque eu fiz a análise dos números, não falo besteira, né? Então, acho que participei bem. Inclusive com o funcionalismo, que está vendo agora a coisa acordar do sonho. Não, tanto que eu abri as portas do governo, estou reunindo com ele direto, nós estamos ali hoje, não, inclusive. Mas, quem tiver memória curta, pelo menos, né, vai lembrar que na campanha você bateu muito nessa tecla de valorização do funcionalismo, e aí chegou alguns meses depois a realidade. Aí, Tá bom. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. A vocês que nos assistem aí, um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos e que o Mato Grosso do Sul esteja sempre presente no coração de cada um de nós. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br ou lá na fanpage do Facebook. Só buscar MS em Dia, ficamos por aqui. Um abraço.